Olá, espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a interferência. Esse fenômeno, ele se dá quando duas ou mais ondas interagem em uma determinada região do espaço. Nós veremos como isso acontece, quais as consequências desse fenômeno e, é claro, algumas aplicações. Em resumo, nós vamos ver primeiramente o que vem a ser a superposição de ondas. Vamos estudar a interferência tanto em uma quanto em duas dimensões, as condições para que ocorra a interferência. Daí, então, veremos a formação de ondas estacionárias, a interferência da luz com o experimento de Young e, é claro, por fim, a interferência em filmes finos ou lâminas delgadas. Para começar, vamos ver do que se trata a superposição de uma onda. Neste caso, eu vou trabalhar com algo mais simples, que é o pulso de uma onda, numa corda, que já foi bem estudado por nós nos vídeos anteriores. Numa primeira situação possível, vamos imaginar que cada um desses carinhas aqui façam uma vibração na corda, gerando um pulso. Vamos dizer que então que esse cara da esquerda joga um pulso de amplitude menor e esse cara aqui da direita um pulso de amplitude maior. Elas viajam na corda em sentidos opostos e, num determinado instante, elas se encontram. Quando elas se encontram, o que nota-se é a formação de um pulso de onda maior, com amplitude maior do que as amplitudes dos pulsos originais. Uma segunda possibilidade, agora este camarada aqui da esquerda faz um pulso de onda com amplitude um pouco maior e este cara faz um pulso de onda com amplitude menor, só que agora com a fase invertida, ou seja, você tem um pulso com um pico agora para baixo. Essas ondas caminham no sentido oposto e quando chegam nessa determinada região, elas interagem, formando agora um pulso com amplitude menor. O que acontece nessas duas situações é o que nós chamamos de superposição. E superposição não é nada mais do que uma soma. Então nós temos aqui a soma dessas duas ondas, formando um pulso maior, quando ambos estão na mesma fase, e um pulso de onda menor quando elas estão com fase invertida. Então o que acontece é que a amplitude da onda resultante vai depender então do tamanho desses picos, e é claro, da fase que eles se encontrarem. A tendência é que quando eles se encontram na determinada região do espaço e eles têm ambas uma fase para cima, este pulso se soma, certo? Agora, quando eles se encontram com pulsos com fases invertidas, eles vão se subtrair. Isso é bem intuitivo. Isso é o que vem a ser, então, o fenômeno da superposição de um pulso. Uma vez que vimos a ideia da superposição entre dois pulsos que se movimentam numa corda, podemos expandir essa ideia para a interferência de ondas que se propagam periodicamente no espaço, as chamadas ondas progressivas harmônicas. Assim, consideremos duas ondas cujas amplitudes são A1 e A2, respectivamente, que elas se encontram em algum momento em alguma posição no espaço e se superponham, onde essa superposição será a soma das suas amplitudes. A essa soma, a essa superposição, eu vou chamar de interferência. Dependendo do resultado dessa superposição, ou como você queira, essa interferência, teremos um padrão de interferência construtivo ou destrutivo. A ideia é a mesma para os pulsos de onda na corda. Se elas se encontrarem numa determinada região do espaço em que seus picos coincidirem entre si, ou seus vales também coincidam entre si, o que nós teremos é uma onda resultante com amplitude maior, que é justamente a soma dessas duas amplitudes. Aqui, nessa figura, eu estou considerando que essas amplitudes A1 e A2 são, por exemplo, iguais. Então, o que eu terei como resultado é justamente o dobro da amplitude. Por outro lado, se essas ondas se encontrarem de modo em que suas cristas coincidam
com o vale uma da outra, o que nós teremos é que se elas tiverem, claro, amplitudes iguais, uma interferência destrutiva, de modo em que você terá, então, uma amplitude zero. A ideia aqui é bem simples. Então, imagine que para cada crista que eu tenho nesta onda azul, tem um encontro com o vale desta crista vermelha. Assim, durante a superposição, essas amplitudes, né, que têm um pico oposto, tem fase oposta, irão se cancelar, gerando um padrão de interferência destrutiva. O próximo passo é obter em que condições irão ocorrer tanto a interferência destrutiva quanto a interferência destrutiva. Para isso, eu quero resgatar, antes de começar, o conceito de ondas em fase e ondas em oposição de fase. Esse termo vai aparecer bastante aqui. Então, para deixar bem claro, se você não se lembra, dizemos que duas ondas estão em fase quando os seus picos, quando suas cristas coincidem entre si, assim também como seus vales coincidem entre si. E dizemos que elas estão em oposição de fase quando as cristas de uma coincidem com os vales de outra. Ficou bem claro, né? Suponhamos então duas fontes F1 e F2 e que elas estejam em concordância de fase. Estar em concordância de fase significa o quê? Quando eu ligo essas duas fontes e elas começam a gerar os seus sinais, esses sinais sempre são emitidos de forma que as cristas de ambas sempre coincidam, assim também como seus vales. Dada essa condição de concordância de fase, vamos pensar em duas situações aqui. Vamos manter a fonte F1 fixa na sua posição original e deslocar a fonte F2 aqui para a direita de uma certa quantidade. A unidade básica desse deslocamento da fonte F2 eu vou escolher como sendo meio comprimento de onda, ou seja, lambda sobre 2. Isso por quê? Não é à toa essa escolha. É porque você sabe que a distância entre uma crista e um vale é justamente a metade de um comprimento de onda. Lembre-se, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales. E não é à toa que eu estou pegando justamente a metade deste comprimento. Porque assim, de acordo com o que eu movimentar as fontes, você vai ter, né, um encontro entre uma crista e um vale, ou entre duas cristas. É importante que você tenha entendido essa ideia. Então, vamos prosseguir. Aí eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou escolher sempre mover esta fonte F2 de uma certa distância ΔX, de modo que eu sempre tenho múltiplos pares deste meio comprimento de onda. Então, aqui, ó, eu movi duas vezes meio comprimento de onda. Então, aqui, ó, foi 1, 2. Então, essa crista coincidiu com essa crista. Aqui, posso fazer agora, mover 4 vezes, né? Esse meio comprimento de onda. Aqui, 1, 2, 3, 4. Novamente, o que eu tenho é o encontro de duas cristas. O que você percebe é que, se eu tenho um encontro entre duas cristas, e é claro, entre dois vales, eu teria uma interferência construtiva. Significa que todas as vezes que eu provocar um deslocamento entre essas fontes, cuja distância seja um múltiplo par de meio comprimento de onda, o que eu terei é uma interferência construtiva. Da mesma forma, agora, nessa segunda situação, eu vou escolher deslocar essa minha fonte F2, mantendo a F1 na sua posição original, só que agora eu vou fazê-lo com múltiplos ímpares do meio comprimento de onda. E fica bem clara a situação. Então, se eu mover aqui meio comprimento de onda para frente, ó, 1, né? 1 vezes meio, eu tenho meio comprimento de onda de distância. Você vê que o vale desta onda F1 encontrou com a crista dessa F2. E se eu mover agora 3, aqui, ó, 1, 2, 2, 3.
Ou seja, novamente, essas ondas, né, acabaram tendo o encontro de uma crista com o vale da outra, assim gerando uma interferência destrutiva. Logo, quando eu tiver a distância, né, entre essas fontes, se elas forem deslocadas entre si de múltiplos inteiros, e esses inteiros forem ímpares da metade do comprimento de onda, eu terei uma interferência destrutiva. Resumindo, eu posso escrever da seguinte forma: ó. Para a interferência construtiva, eu terei que este deslocamento ΔX entre essas fontes devem ser múltiplos inteiros pares, ou seja n um número inteiro, quando eu multiplico ele por 2, este resultado sempre é par. Então vai ser 2n vezes o comprimento de onda dividido por 2. Agora, para uma interferência destrutiva, se esse deslocamento entre as fontes for múltiplos, no caso, esses múltiplos inteiros têm que ser ímpares, como é que eu represento um número ímpar? Basta eu sempre somar a um número par uma unidade. Né? Se eu somar 2 com 1 dá 3, se eu somar 4 com 1 dá 5. Ou seja, sempre que eu somo um número 1 a um número par, eu tenho um número ímpar. Eu posso escrever isso aqui como 2n mais 1. 2n mais 1 vezes meio comprimento de onda. Agora é importante enfatizar que essas condições de interferência construtiva e destrutiva, elas foram obtidas fazendo a suposição que ambas estão em concordância de fase. Mas o que acontece se elas estivessem em discordância de fase? O que eu posso dizer para vocês é a ideia bem simples. Essas condições irão se inverter. Então, isto aqui vale para quando as ondas estiverem em concordância de fase. Caso elas estejam em discordância de fase, a condição destrutiva passa a ser a construtiva e a construtiva a destrutiva. Então você não precisa de ficar decorando todas as situações. Basta você saber o que acontece em concordância e aí, quando você quiser saber em discordância, você inverte essas expressões. Vale a pena comentar que, como nós estamos tratando de ondas progressivas, né, que estão se propagando no espaço, essa distância que eu supus aqui que seja o deslocamento entre as fontes, pode ser compreendido também como caminho percorrido pela onda. Tá? Então, significa que este ΔX muitas vezes vai aparecer para você, quando você estiver interpretando os problemas, como a diferença de caminho entre as ondas. Diferença de caminho percorrido. Para interpretar essa diferença de caminho, é fácil. Vamos pensar aqui nessa situação. Suponhamos que estas fontes F1 e F2 já estejam deslocadas, só que desligadas. E então eu resolvo ligá-las simultaneamente. É fácil perceber que quando
passado algum tempo, o sinal desta onda aqui chegará nesse ponto preto aqui, nesse anteparo preto, primeiro do que essa. Por quê? Porque esta onda aqui vai percorrer um caminho maior do que essa aqui de baixo, que está mais perto. E o que interessa é que essa diferença de percurso das duas, ou seja, essa terá percorrido uma distância x1 e essa terá percorrido uma distância x2. A diferença entre x1 e x2 é justamente ΔX. Então eu posso interpretar este ΔX não só como a distância entre as fontes, mas como a diferença do caminho percorrido pelas ondas.